Olá, você, bem-vindo a mais um vídeo do canal do Túlio Rodrigues Vaz. E hoje eu quero ver com você algumas coisas pelo que devemos atentar para uma vida cristã correta. Bom, a primeira coisa que nós devemos atentar para uma vida cristã correta é o perdão dos pecados. Em 1 João, capítulo 2, verso 1, diz assim: Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E, se alguém pecar, um advogado temos com o Pai, Jesus Cristo o justo. E Ele é a propiciação por nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Bom, Deus justificou os crentes pela fé e lavou os pecados deles, porém, pecado não confessado é pecado não perdoado. Então, se eu e você queremos ter uma vida cristã justa e correta perante Deus, mesmo após sermos regenerados, nós precisamos confessar nossos pecados a Deus, e muitas vezes até aos homens. Nós precisamos confessar nosso pecado ao Senhor, pedindo a Ele a redenção, a remissão, para que um dia nós estejamos ali junto com Ele, com o Senhor da glória. Bom, devemos separar um dia da semana para observar nossos pecados em particular e confessá-los a Deus pedindo perdão. Alguns eruditos que faziam isso eram Jonathan Edwards, o John Wesley, o George Whitefield. Todos eles faziam esse tipo de uso dos seus dias das semanas. Eles refletiam nos seus pecados, refletiam nos seus atos e pediam perdão daqueles que eles achavam que não estavam condizentes com a palavra de Deus. E não somente desses, mas também daqueles pecados secretos dos quais nossa alma, mente, espírito e corpo não se lembram. Bom, o segundo ponto é que para termos uma vida cristã correta, devemos orar constantemente. 1 Tessalonicenses 5,17 diz que nós devemos orar sem cessar. Bom, sem cessar não há como, porque nós temos muitas atividades durante o dia, mas em toda oportunidade nós devemos orar, como está lá em Efésios capítulo 5, verso 16, remindo o tempo, porque os dias são maus. Devemos orar constantemente. Hoje, mais do que antigamente, nós estamos muito dispersos pelas coisas digitais. Eu mesmo, nesse momento, gravo a você um vídeo utilizando um telefone celular, e quase somos escravos de computadores e celulares. Devemos separar um momento do dia para orar em secreto. E não somente isso, mas também orar no Espírito. Um momento entre nós e Deus, no qual nem telefone, nem nada nos perturbe e nos detenha longe da presença de Deus. Os que negligenciam o campo da oração jamais vencerão em graça. Você aí que quer aprender a orar, você aí que quer aprender a estar na oração, a estar na consagração a Deus, em todo o tempo, buscando ao Senhor em espírito e em verdade, eu lhe recomendo uma série chamada Série Vida de Oração, do Edward McKendry Bounds, que é da editora Vida. Esse livro me ajudou muito a crescer em oração, a crescer na graça de Deus. Esses livros, são 6 livros, me ajudaram muito aí a crescer na graça de Deus. São livros que são baratinhos, não são caros, e que vão acrescentar demais na sua vida de oração, mas é demais mesmo, mostrando que a oração tem que ter obediência, a oração tem que ter consagração, a oração tem que ter desejo, a oração tem que ter um propósito, a oração tem que ter também um tempo específico, e a oração não deve ser feita de qualquer jeito, porque Deus, como diz lá em Salmo 50, verso 21, Deus não é como os homens, pensava que era como tu. Então Deus não é como nós somos. Nós devemos separar um tempo ali do dia, um tempo da nossa semana em especial para adorar a Deus de uma maneira mais fervorosa, de uma maneira mais eficaz, de uma maneira eficiente, listando ali a nossa oração, entrar de corpo, alma e espírito na oração para que nós nos acheguemos ao trono da graça. Bom, a terceira coisa que nós devemos atentar para uma vida cristã correta é a ceia do Senhor. Devemos atentar à ceia do Senhor como uma forma simbólica e comungal do homem com Deus. O indivíduo que não está com a vida no altar de Deus deve reconsiderar seus pecados e chegar à conclusão que deve confessá-los, voltando lá no item 1. Porque a ceia do Senhor representa o que nas nossas vidas? Representa o ato da crucificação, o corpo de Cristo e o sangue de Cristo derramado ali naquele Calvário em nosso favor. A ceia do Senhor representa isso. E a Bíblia diz que o homem tem que examinar a si mesmo, observar dentro de si próprio como se está verdadeiramente na fé de Cristo. E Paulo também disse que o que não vem de fé é pecado. Então nós devemos tomar a ceia do Senhor com discernimento, discernindo o corpo, discernindo o sangue, discernindo o ato do Senhor Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. No dia da ceia, o crente tem que estar ciente do que é o corpo e o sangue de Cristo e qual impacto isso tem em sua vida. O indivíduo que não está com o coração a sério em Deus não deve cear, sendo réu de juízo, como diz em 1 Coríntios 11. O indivíduo que não está fazendo com que
a sua vida cristã seja um exemplo, seja uma vida de santidade. Não estou dizendo de perfeição, mas estou dizendo de esforço santo, um esforço a não pecar, um esforço a não cometer uma blasfêmia, um esforço a orar, um esforço a jejuar, a consagrar, a estar no culto público. Ele deve fazer uma reavaliação, se ele realmente merece estar em comunhão ali com aquela igreja. Amém? O quarto ponto de que nós devemos atentar para uma vida cristã correta é o exame das Escrituras Sagradas. O exame diário da Bíblia, deve também ser feito em oração e de modo diligente, observando o que Deus quer nos dizer em cada texto bíblico. Bom, diariamente os homens devem ir à Bíblia, consultando a palavra de Deus. Mas por que motivo tem que ser diariamente? Porque a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem. Nós não temos que nos alimentar todos os dias comer do alimento, do pão, do arroz, do feijão, da carne, das verduras, para nós não ficarmos com a saúde em dia. Assim também o homem tem que ter necessidade espiritual de ler a palavra de Deus. O homem que negligencia a leitura da palavra por muito tempo, o Espírito Santo dentro dele começa a se entristecer, começa a morrer, começa a ser extinguido. Então nós devemos ter o entendimento de que devemos ler a Escritura diligentemente. O que é isso? Com temor, com tremor. Antes de ler a Escritura, ore. Depois de ler a Escritura, ore. Enquanto você lê a Escritura, pause e ore também. Busque de modo metódico ler a Escritura, entender o que a Bíblia diz. Nós, crentes pentecostais, devemos aprender que a palavra do Senhor não deve ser deixada de lado, em prol de outras coisas como profecias, dons do Espírito, revelação, e entender que nós precisamos de ter um comando da palavra de Deus, porque é ela quem faz a diferença nas nossas vidas. Está certo que poderemos receber uma bênção, uma revelação, ou algo do tipo assim, uma profecia, ou até o mesmo dom de cura e milagre, mas isso não sustenta o homem. O que sustenta é a palavra de Deus. Devemos nos lembrar que quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, o que ele usou para se defender de Satã foi a palavra de Deus. Vai-te, Satanás, porque está escrito, não tentarás o Senhor, o teu Deus. Se houver condições, deve-se possuir até mesmo livros que adicionem entendimento da Bíblia, como comentários geográficos, comentários históricos, dicionários, textos, comentários bíblicos. E a Escritura deve ser lida de modo que o homem tenha temor, verificando o que cada texto quer dizer de verdade. Cada texto tem a falar conosco, o que Deus tem a falar conosco. Cada crente deve pegar a Bíblia e entender que aquela palavra foi escrita para você, foi escrita para o seu uso, para a sua prática e uso. Em último lugar, as coisas que nós devemos atentar para ter uma vida cristã correta é o culto público. Não devemos negligenciar o culto público. É por meio da reunião da sua igreja que Cristo comunica com sua noiva. Então nós devemos entender o seguinte: um crente que está desigrejado ou tem dois motivos: ou ele está sofrendo um ataque espiritual absurdo, está caindo da fé, vamos dizer assim, não totalmente, mas ele está desviado da palavra de Deus, ou ainda não foi convertido, ou ele não é crente, ou ele está desviado. Não existe um crente que está fora da palavra de Deus e fora da igreja de Deus. Um crente de verdade estará na igreja de Deus, porque a Bíblia diz que nós devemos estar enraizados naquele que é a videira verdadeira. Jesus diz lá: eu sou a videira verdadeira, aquele que está em mim dá fruto, e aquele que não está é cortado e lançado no fogo, porque sem mim nada podeis fazer. Então, quando a igreja se reúne, ela recebe o Espírito Santo, ela recebe renovo, ela recebe a palavra, ela recebe exortação, edificação, consolação, ela recebe a visitação plena do Espírito, ela recebe enchimento do Espírito, ela recebe até mesmo uma graça especial. É uma maneira de Deus comunicar graça, o louvor sobe a Deus, as orações sobem a Deus. E os pentecostais, eles têm a necessidade de se reunir em cultos para que Deus fale com eles através do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz em Atos 2 que tinham 120 reunidos no cenáculo. Não estava somente o apóstolo Pedro reunido ali com João. Havia 120 pessoas. Havia muito mais do que os 11 ali naquele cenáculo em Atos capítulo 2. Então a igreja tem que se reunir constantemente. O homem que denigre o culto público, ele está totalmente louco, está totalmente fora de si, que está totalmente fora do que a Bíblia manda. Porque a Bíblia manda você ter comunhão com a sua igreja. Hoje nós temos muitos crentes feridos por palavras que pastores pregam de modo até mesmo errado. Eles se desviam da igreja e nunca mais voltam. Bom, então eles não são crentes, porque eles deveriam buscar uma igreja principalmente bíblica.
Eu espero que você fique com Deus, que tenha entendido esses pontos, que Deus venha te abençoar grandemente e que eu te espero no próximo vídeo para que a graça de Deus venha a nos mudar, nos moldar aí, em nome de Jesus. Um grande abraço e até mais.